Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Glória seja, glória. Em Atos dos Apóstolos, amém? Capítulo 16. Este avivamento não pode parar, não pode parar, não pode parar. Foi quem que deu? Foi Jesus quem deu, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Nem meu pai, nem minha mãe poderão me impedir. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Manda fogo, santifica-me, Senhor. Não vivo em mim, mas Cristo vive em mim. O morrer para mim é viver, o morrer para mim é viver, e o viver para mim é Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Inverti os valores, mas no final deu tudo certo. Glória a Deus. Todos entenderam, né? Em nome de Jesus. A voz não está muito boa, só Jesus. Mais de uma semana rouco, né, irmãos? Todo mundo tossindo, incrível. Um verão desse, um calor desse. Parece que estamos vivendo no inverno, né? Atos 16, a partir do versículo, deixa eu ver aqui, 23, amém? E havendo-lhes, todos encontraram? Amém. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saudou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Amém? Pode se assentar, desocupando as mãos e batendo uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Né, irmãos? Que privilégio é estarmos na presença do Senhor. Eu, com 45 anos de idade, né, novinho ainda, nem parece, aos meus 19 para 20 anos, eu aceitei Jesus. Né, um jovem iludido pelas coisas desse mundo, né, irmãos? Influenciado por amigos e andando segundo o curso, louvado seja Deus, do homem natural. Mas aprove a Deus, irmãos, né, no ano de 1999, eu adentrar uma igreja evangélica. E impacta, irmãos,
porque eu entrei dentro daquela igreja. E entrando por aquelas portas, irmãos, eu me lembro até hoje que parecia que eu estava contemplando uma parte do céu, né? Aquilo que eu consegui contemplar na igreja, eu não vi, irmãos, jamais, né? Sentado à roda com os amigos bebendo. Eu jamais, irmãos, dentro da casa de Deus, eu pude, irmãos, sentir, louvado seja Deus, nada comparável, louvado seja Deus, com as coisas desta vida. Louvado seja Deus. Já curti baile funk, irmão, só saí com o olho roxo. Louvado seja Deus. Já curti muitas das vezes, né, meus amigos bebendo e me embriagava. No outro dia estava sem dinheiro, louvado seja Deus, cheio de ressaca, e não encontrava, irmãos, a alegria verdadeira. Mas eu me lembro que quando eu adentrei a casa do Senhor, irmãos, as lágrimas desceram dos meus olhos. Quando eu adentrei na casa do Senhor, eu senti a presença do Espírito Santo de Deus. E desde quando eu coloquei os pés na casa do Senhor, a minha vida foi sendo transformada. O meu linguajar passou a ser mudado. Uma boca que cantava música secular, uma boca que proferia palavrão, uma boca, irmão, louvado seja Deus, que bebia cervejas, louvado seja Deus, um corpo que era direcionado segundo o curso deste mundo. Quando eu adentrei a presença do Senhor, as coisas começaram a ser transformadas e mudadas para a glória de Deus. Eu estava me lembrando, que graça de Deus. Eu me lembro que eu entrei numa igreja evangélica e na hora da oração, irmãos, eu caí no chão consciente. Eu estava consciente, Deus permitiu eu estar consciente. Eu não fiquei possesso a ponto de perder o juízo, mas eu caí. E eu deitava ali no chão, irmãos, o meu corpo começava a se bater de um lado para o outro, e eu tentava me segurar e eu não conseguia, era mais forte do que eu. Parecia que tinha alguém me sacudindo, irmãos, no chão. E eu me lembro que o pastor, ele falou assim, fica de pé, na hora que eu levantei, e falou assim: Deus envia o anjo Gabriel e mete a espada no peito dele. Eu de olho fechado, eu me lembro que eu comecei a sentir a pressão no meu peito. Eu falei: não é possível, tem alguém me empurrando. Aí eu abri o meu olho para ver se tinha alguém metendo a mão, o dedo no meu peito. Quando eu olho, não tinha ninguém, mas a pressão estava sobre o meu peito. Eu falei: não é possível, isso é coisa da minha cabeça, vou me jogar para trás, não quero nem saber se eu vou cair no banco e me machucar. Irmãos, eu larguei meu corpo e eu não caí. Eu comecei a ver essas coisas, eu comecei a ver os mistérios de Deus, eu comecei a ver que Deus existe. Irmãos, isso me deu força para ir para os montes, me deu força para buscar a leitura da palavra, isso me deu força para buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Eu falei: vale a pena servir a Deus, vale a pena servir ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu me lembro de certa feita, irmãos, no monte com a mocidade, na praia, irmãos. Louvado seja Deus, era o lugar de batismo da igreja, onde ali congregava da obra de restauração. E ali era o encontro das águas doces com as águas salgadas. Toda a mocidade foi para lá para orar e buscar a Deus. E eu me lembro, irmãos, que estando ali, louvando, adorando ao Senhor naquela praia, de repente apareceu uma bola de fogo enorme. Irmãos, não sei dizer que tamanho ela era, mas todos que ali estavam vendo aquela bola de fogo. Era real, era a presença
presente, Deus se manifestou para que todos pudessem ver. Irmãos, que maravilha! Eu me lembro que olhando para aquela bola de fogo, outra saía de dentro dela e a direção ao oceano como se fosse traçante. As águas acenderam. Tem noção do que é isso? Meu Deus. O irmão chutou a água, de lá de trás eu vi isso como uma labareda de fogo. Eu estava lá atrás, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu saí correndo, glorificando o nome do Senhor. Então, irmãos, isso foram algumas coisas das quais eu vi na presença do Senhor. Louvado seja Deus, Deus é real, Deus existe. A dor do cachorrinho que eu tinha se deu bem. Eu me lembro que ele estava morrendo, já não andava mais. Louvado seja Deus, evacuando sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembro, eu fui de noite lá, eu falei, Deus, Ele é a obra das suas mãos. O Senhor criou ele, o Senhor pode curar. Simples assim. No outro dia de manhã, minha mãe me acordou maravilhada, falando, Flávio, o Duque está curado. Glória a Deus. E quando eu se levantei e fui ver, irmãos, aquele semblante de morte já não havia mais daquele cachorro. Ele estava curado, ele não se levantava mais. Então Deus manifesta ainda os seus sinais. Deus é real. Só cabe a nós buscá-lo, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória. E muitas outras coisas, irmão, que falta-me tempo para poder até falar, né, das maravilhas que eu já vivenciei. Glória a Jesus, aleluia. Eu me lembro que uma vez eu fui para a vigília, presbítero Tiago, novo convertido, irmão. Tinha um irmão que era meu pai na fé, nunca tinha botado um terno. Aí eu falei, Cristiano, me empresta o teu terno, eu quero ir para a vigília de terno. Já vontade de andar ataviado, de andar, sabe, de terno, né? Deixando as roupas de marca. Eu falei, Cristiano, eu vou de terno hoje, me empresta o teu terno. Ele, claro, varão, te empresto. Varão, ele me emprestou o terno. Aí eu fui para a vigília, irmão, já estava caminhando. E já tinha sido batizado com o Espírito Santo. E na vigília, irmãos, perto de acabar a vigília, Deus começou a me tomar. E eu no banco, irmão, indo para lá e para cá assim, ó, no banco. E eu, meu Deus, o que está acontecendo comigo? E lá vai, falando em mistério. Vai explicar isso. Sentindo essa graça. E sendo tomado ali, irmão, no banco. Eu, meu Deus, o que está vendo ali, para lá e para cá, falando em mistério. Acabou a vigília, irmão. Quem disse que eu parava? A igreja apagou as luzes. E vai eu embora com o irmão segurando. E eu lá, no mistério, e vou embora pegar um ônibus. E vai eu, irmão. Não passava. E para passar minha roleta, o cobrador ficou me olhando. O que está acontecendo? Aí o varão falou assim, ó, não esquenta não, que isso é poder de Deus. E eu fui para casa, irmãos, tomado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina dentro do ônibus, falando em mistério e dando lugar dentro do ônibus, irmãos. Vai explicar esses mistérios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É real, irmãos. Louvado seja Deus. É real. Buscai ao Senhor, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se nós pagarmos o preço, buscarmos a Deus em primeiro lugar, Ele vai se achegar e a glória dele se manifestará, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E é muito bom, irmãos, estar na presença do Senhor. Quem está feliz por ser um cristão?
por estar na presença de Deus, por podermos ter esse privilégio de o adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos entrar aqui no texto, né? Porque as horas não esperam. Nós estamos aqui, nós sabemos que Paulo e Silas, né? Eles foram presos porque eles expulsaram esse demônio, né, irmãos, dessa adivinha. E ali os seus senhores, né, colocaram Paulo e Silas na prisão. E dentro desse episódio, deste acontecimento, perto da meia-noite, como nós lemos, eles oravam, cantavam louvores ao Senhor, e sobreveio um terremoto. E como lemos, irmãos, nós vemos que após esse terremoto, os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Então o carcereiro, acordando logo após este acontecimento, escuridão, breu, ele, irmãos, ele só teve uma opção, porque em um momento desse, de presos fugirem, só havia uma sentença para o carcereiro, para aqueles que eram responsáveis pelos presos, deixando-os fugir. Sabemos, irmãos, que só a morte, louvado seja Deus, aplacaria a fúria. Louvado seja Deus do César, louvado seja Deus do imperador. Então este homem se adiantando e achando que todos haviam fugido, pegando da sua espada, ele tentou se matar. Mas só que antes que ele fizesse tal coisa, Paulo bradou dizendo: não faças tal coisa, porque todos aqui estamos. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que aquele homem pediu luz, e Paulo, concedendo luz, ele saltou no meio, e não mais com esse pensamento de tirar a vida, ele interrogou a Paulo e Silas, os perguntando: como eu posso fazer para ser salvo? O quadro mudou. E dentro, irmãos, desse contexto e deste episódio, eu quero falar, irmãos, que há muitos, louvado seja Deus, que devido aos seus problemas, às suas situações difíceis, louvado seja Deus, os seus momentos de tribulações, falta-lhes, louvado seja Deus, um entendimento. Sabemos que é assim a pessoa que não é instruída na palavra de Deus. Este homem não era instruído, ele estava cumprindo o seu ofício, louvado seja Deus, como carcereiro. Aconteceu esta adversidade, e uma opção ele tinha, que era tirar a sua própria vida, porque o desespero tomou conta do seu coração. Louvado seja Deus. Imagine, pois, se esse terremoto fosse causado por algo natural, se esse terremoto não fosse causado, louvado seja Deus, por causa da oração e dos louvores dos servos do Senhor. Imagine se Paulo e Silas ali não estivessem. Com certeza, irmãos, as cadeias se soltando, os presos fugiriam. Com certeza aquele homem jamais, irmãos, sobreviveria a este momento na sua vida. Ele iria tirar a sua própria vida. Então,
Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, a importância de um servo de Deus estar no lugar certo e na hora certa. Porque há pessoas, irmãos, louvado seja Deus, segundo o curso deste mundo, não tendo conhecimento da verdade, não vendo luz, só enxergando trevas. Imaginem, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, este mundo perverso, quantas pessoas tentando se suicidar, quantas pessoas tentando tirar sua própria vida, quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas, irmãos, sem razão de viver. Como você é importante para Deus, permanece orando a Deus, permanece cantando louvores ao Senhor, permaneça firme, porque você vai trazer luz para os desesperançados. Eu quero falar aqui lá em Gênesis. Aleluia. Meu Deus, a hora não espera. Então, eu quero fazer uma comparação breve, tá? Eu quero pegar a vida de Paulo, Jesus, e quero pegar aquele carcereiro. Eu vou introduzi-los aqui no que eu vou ler agora. Amém? Aleluia. Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, diz assim, vou ler porque as horas não esperam. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Irmãos, sabemos que essa criação foi feita no quarto dia, sim ou não? Os luminares maiores e menores, as estrelas foram criados e feitos no quarto dia. Então, a importância desse astro maior que é o Sol, a importância do astro menor que é a Lua e das estrelas, nós sabemos que é para demarcar tempos, estações e anos. Louvado seja Deus. Então nós sabemos, irmãos, que até antes desse dia, louvado seja Deus, não havia um tempo Cronos. Louvado seja Deus, passou a ser existente quando o Sol e a Lua foram criados. Por isso que muitos dizem, estudiosos, que o primeiro, o segundo e o terceiro dia não foi dia comum. E nós, pela palavra de Deus, entendemos que assim foi. E, de repente, um dia foi 1000 anos, porque a Bíblia fala que um dia para Deus é 1000 anos. Nós não sabemos, mas no quarto dia em diante passou a existir o tempo Cronos. Louvado seja Deus! Passou a existir esse tempo e espaço no qual vivemos. Então, quando o Sol e a Lua foram formados e as estrelas, passou a ter estações de anos. Tudo foi posto no seu devido lugar. Depois do quarto dia. Louvado seja Deus! E eu sou uma pessoa, irmãos, que eu gosto de pesquisar. Às vezes eu dou uma de cientista, sabe?
Eu guardo esses mistérios, eu tento fugir disso, irmão. Confesso para os irmãos. Mas não adianta, irmão. Parece que está no sangue. Eu quero descomplicar, mas as coisas complicam para mim. Não tem como fugir disso. Aleluia, Deus. Glória. Então, irmãos, eu estava vendo que a importância do Sol e da Lua para o planeta Terra, né? Mas eu quero focar na Lua, trazendo uma conjectura, né? Vou trazer do Sol como o próprio Jesus e da Lua como a igreja, e a Terra como aqueles que estão lá fora, que necessitam de luz, né? Então, sabemos que a importância do Sol para a humanidade é muito grande, para essa Terra, e sabemos que a importância da Lua também para o planeta Terra. Mas vamos lá, irmão. Louvado seja Deus. Eu estava vendo que, como eu falei que ia focar na Lua, né? Eu estava pesquisando e vendo que se a Lua fosse retirada do sistema solar, né? Do nosso sistema, louvado seja Deus, o planeta Terra não seria como ele é hoje, sofreria danos, catástrofes, né? Porque a Lua, né, ela tem a sua importância, tem o seu poder magnético. É como se fosse ímãs. Eu estava vendo, o Sol, ele é um poder magnético também, e a Lua é também um poder magnético. Então eles mantêm os oceanos equilibrados, irmãos. Tirando a Lua, louvado seja o nome do Senhor, aquelas ondas dos mares entrariam em colapso. Louvado seja Deus. Não demarcariam mais as estações do ano. Imagina, não tendo mais verão, não tendo mais outono, nem inverno, nem primavera. Imagina tirando, louvado seja Deus, a Lua do seu sistema solar. Louvado seja o nome do Senhor. Não haveria, porque a Lua, ela é responsável, irmãos, por manter o equilíbrio do eixo da Terra. Se não existisse a Lua, o planeta Terra, ele iria se desequilibrar. Ele sairia do seu eixo. Então a Lua mantém a Terra no seu sistema, funcionando perfeitamente. Aleluia. Sem a Lua, muitos animais morreriam, porque a Lua é responsável com o Sol de maré alta e baixa. Nós sabemos que há animais aquáticos, como siri, caranguejo, que precisa que a maré abaixe e levante. Sim ou não? Então, a importância da Lua para o nosso sistema solar é muito grande. Se tirassem a Lua do seu eixo, do seu funcionamento, haveria um colapso. Aleluia, Deus. Então, dentro dessa visão, eu quero colocar, irmãos, o Sol como o próprio Jesus. Como eu falei, a Lua como a igreja, e a Terra como aqueles que estão lá fora. Aí vamos entrar e enquadrar isso aqui agora dentro dessa passagem que eu li. Aleluia, Deus. Glória. Atos 16. Glória a Deus. Vamos enxertar essa visão aqui nessa passagem. Aquilo que eu falei, irmãos. Dentro dessa passagem, Paulo e Silas é a Lua. É a Lua. O Sol é Jesus, a luz. E aquele carcereiro é a terra. Dentro dessa passagem, louvado seja Deus, Jesus estava presente ali ou não, irmãos?
estava presente, porque ali tinha luz, e tinha um astro menor, Paulo e Silas, a igreja, recebendo a luz do sol que é Cristo. Por isso que eu falei que se Paulo e Silas não estivessem ali, o curso daquele acontecimento seria catastrófico. Aquele homem tiraria a sua vida. Assim como tem a necessidade do sol e da lua para manter o equilíbrio da terra, louvado seja Deus, Jesus como sol maior estando presente ali naquele lugar, e Paulo e Silas como o astro menor, como a lua, trouxe equilíbrio para a terra que era aquele carcereiro. Porque sabemos que as ondas se arremeteram contra aquele homem, sim ou não? O desespero bateu na vida daquele carcereiro. Glória! Mas só que havia luz do sol. Glória! Havia luz da lua. Glória. E manteve o equilíbrio. A agitação da vida daquele carcereiro, a vontade de tirar sua própria vida, o desespero, passou. Porque havia um poder supremo trazendo equilíbrio para as ações daquele carcereiro. Ou seja, aquele carcereiro, como uma terra, ele quase saiu do eixo. Mas só que não saiu do eixo, porque Deus estava presente. Os servos de Deus estavam presentes. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, dentro dessa passagem, que esse homem, o carcereiro, ele se desesperou, ele perdeu o seu rumo, o seu sentido de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia luz na vida de Paulo e Silas, porque Jesus fazia resplandecer a luz sobre eles. Já viu, irmãos, à noite, quando a gente entra em uma mata fechada? Já viu? Eu falei até da luz na minha última mensagem, da importância que ela tem, porque se entrarmos, irmãos, em qualquer lugar à noite, se não tivermos essa luz artificial, a luz da lua nos faz enxergar, sim ou não? Quando entramos dentro de uma mata, seja onde for, nós conseguimos enxergar, porque a luz da lua nos permite enxergar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E interessante, irmãos, que a lua, ela tem o seu curso e ela se projeta durante a noite. Sabemos que Jesus veio a este mundo e disse: eu sou a luz do mundo. Glória a Deus. Andai enquanto estou convosco, porque dias virão em que não tereis luz. Então, Jesus, quando traz esse ensinamento, ele se refere que vai ser tomado da terra e levado para o Pai, para os céus. Mas só, irmãos, que Jesus, ele deixou a sua igreja. Louvado seja Deus. E ele falou mais, dizendo que aquele que o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nós sabemos que todos aqueles que renunciam o mundo e o pecado andam em trevas ou recebem luz. Tem luz. Glória! Assim como o sol lança o foco do seu calor e da sua luz sobre a lua, assim Jesus, mesmo estando longe,
Ele reflete a sua glória sobre a sua igreja. Da mesma forma que o sol reflete o seu resplendor sobre a lua. Louvado seja Deus. E interessante que a lua, como eu disse, ela faz o seu percurso durante a noite. Ela resplandece na noite. A igreja está neste mundo. Esse mundo está o quê? De dia ou de noite? Trevas puras. Trevas puras. Esse mundo está indo de mal a pior. Esse mundo, ele está, irmãos, se decaindo a cada dia. Pessoas se afundando na bebida, pessoas se afundando na prostituição, no adultério, pessoas se afundando, irmãos, nos prazeres da carne. Mas só que a igreja está nesta terra. Louvado seja Deus, e a luz de Deus sobre nós. Jesus resplandece a sua luz sobre a sua igreja. Aleluia, Deus. Jesus resplandece a sua luz sobre a sua igreja, esse astro menor. Nesse astro menor que é a sua igreja. Louvado seja Deus, a luz de Jesus, a luz desse sol maior. E para que estamos neste mundo? Para resplandecer a luz de Cristo. Glória a Deus. Porque, como eu falei, se entrarmos numa mata ou num lugar escuro, a pouca luz da lua vai fazer com que as nossas células, dos nossos olhos, transmitam informações para o nosso cérebro e passamos a enxergar as coisas. Interessante, irmão, quando pegamos o foco de uma lanterna e focamos em algo durante a escuridão, antes daquele foco de luz chegar até o objeto ao qual direcionamos, aquela luz resplandece em nossas células da visão, levando informações daquilo que estamos vendo, nos permite a detectar o objeto, porque leva informações para o nosso cérebro. Então, irmãos, a igreja, como um foco de luz nesse mundo, estamos aqui para fazer uma coisa muito importante: ativar visões que não conseguem mais enxergar um palmo à frente. Louvado seja Deus, a igreja como receptiva, como até mesmo alvos da luz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nesse mundo para ativar a visão do pecador, para trazer esperança para aqueles que estão no mundo. Interessante que quando aquele carcereiro ele estava desesperado, a primeira coisa que ele pede é a luz. A primeira coisa, ele não falou mais nada. Ele pediu luz. Paulo foi lá, irmãos, com uma tochinha de fogo, acendeu e levou luz. Imagina, a luz quando chegou, aquele homem viu os presos tudo quietinho, comportado, ninguém estava bravo ali querendo pegar ele, porque houve luz. Aleluia. Então ele enxergou as coisas como eram. Na verdade, aquele homem estava fazendo de um copo de água uma tempestade. Já era, vou morrer, a espada, onde está? Vou acabar com a minha vida. Mas não, irmão, era um copinho de água, estava tudo sob controle. Os presos estavam tudo mansinho, estava tudo comportado. Aí quando ele recebe luz, aí ele enxerga a realidade das coisas. Essa obrigação de trazer luz é nossa. Está em nossas mãos esse poder.
Porque quantas pessoas lá fora, irmão, desesperançadas, devido a uma doença ou enfermidade? Será que nós temos a mesma capacidade de trazer luz? Porque quando a luz chegou na vida daquele carcereiro, ele deu um salto. E sabe qual foi o interesse dele? O que eu devo fazer para ser salvo? Imagina, irmão, você enxergou a realidade. Ele viu que algo sobrenatural aconteceu. Ele teve a visão certa do que estava acontecendo. Todos ali estavam. Então, quando ele viu, ele conseguiu enxergar a realidade. Ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Então temos que refletir a luz de Cristo na mesma proporção, porque há muitos desesperados aí fora, irmão. Será que quando vierem pedir a solução da nossa esperança, o motivo, por que você é cristão, será que temos tal autoridade de mostrar a luz? Será que temos essa capacidade? Porque muitos interrogam, né, a respeito de Cristo, a respeito do céu, né, porque as coisas acontecem. Será que nós temos uma palavra que venha convencer a pessoa não apenas não se matar, mas querer aceitar Jesus, querer ser salvo? Um homem que há segundos queria tirar sua vida, minutos após, ele resolveu ser salvo. Glória a Deus. Foi mudado. Porque Paulo e Silas tinham luz de Cristo sobre eles. Então nós devemos resplandecer a mesma luz de Cristo. Devemos pagar o mesmo preço, irmãos. Louvado seja Deus na presença do Senhor. Porque esse mundo, irmãos, está saindo do eixo. Quando eu falo mundo, são as pessoas. Quantos saíram do eixo, né? Passa a madrugada toda se prostituindo. Quantos, como a terra, saíram do eixo, né? Nas drogas. Quantos, como, né, irmãos, um planeta fora do eixo, né? Agitado, as ondas batendo de um lado para o outro, desesperançados. E nós devemos exercer o nosso papel. Louvado seja Deus nesse sistema espiritual. Assim como a lua cumpre o seu papel no sistema solar, o Senhor levantou a sua igreja, a coluna. Louvado seja Deus da verdade. Louvado seja Deus, a igreja é coluna da verdade. Está aqui, irmãos, eu abri aqui em Timóteo, eu até marquei, no capítulo 3, versículo 15, que diz assim, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Louvado seja Deus. Temos que dar a palavra certa, no momento certo, na hora certa. Porque tendo uma palavra certa, dando a palavra no momento certo, não precisa nem de uma luz humana. As nossas palavras vai ser uma própria tocha acesa para iluminar a vida daqueles que estão desesperançados. Amém, meu irmão? Não vou prosseguir. Louvado seja Deus, mas que o Senhor possa continuar nos abençoando. Eu quero dizer para você que se você entrou por essas portas, né, fora do eixo, alguma coisa errada na sua vida, né, você está no lugar certo. A igreja é isso. Reflete a luz de Cristo, vai dar tudo certo, vai ter o equilíbrio certo na tua vida. É só manter a tua vida na presença de Jesus e dentro da igreja. Você vai estar funcionando nesse sistema de uma forma perfeita. Na tua vida não vai faltar verão, nem outono, nem inverno, nem primavera. Louvado seja Deus. O inverno pode até trazer frio, mas a época das flores vão chegar. Louvado seja Deus. O choro pode
pode durar uma noite, mas a alegria ela virá ao amanhecer, porque é a luz de Cristo na igreja. Amém? Batam palmas para Jesus. Glória a Deus, essa oportunidade.